Então, gente, viemos aqui compartilhar um pouquinho do testemunho, do motivo da gente ter voltado para a igreja. Eu fui nascida e criada na igreja, porém eu me afastei, e me afastei por muitos anos. Porém aconteceu uma situação dentro da nossa vida que mudou completamente o rumo de tudo, onde a gente viu a luz assim de Deus, onde Deus... Enfim, gente, o Lucas vai contar aí pra vocês. Então, é uma coisa do passado, mas que reflete até hoje e que vai continuar refletindo pelo resto de nossas vidas. E uma coisa que Deus ministra muito na minha vida é que Ele dá cordas. Ele dá corda, vai te dando corda, até chegar um certo momento que Ele fala: opa, peraí, meu filho, e puxa essa corda. Porque é algo de correção, tá? Eu fui diagnosticado com convulsão cognitiva, tá? Eu tinha ataques epiléticos e tinha muitas convulsões. E com isso me levou a ficar internado por diversas vezes. E eu vou começar aqui pela primeira que eu tive. Eu estava dirigindo o carro, tinha ido fazer uma entrega. E no meio dessa entrega eu tive um estresse muito grande. E no caminho de volta, eu já estava no caminho de volta, no caso, para a loja, aqui para a loja. E eu comecei a passar mal, dirigindo o carro, comecei a passar mal. E a única coisa que eu me preocupava, eu começava a falar: Senhor, que eu consiga chegar na loja sem machucar ninguém, que eu chegue sã e salvo, porque eu já estava com as minhas pernas bambas, eu já estava salivando, muito tonto, zonzo, e pela graça de Deus eu consegui chegar até a loja, consegui estacionar o carro perfeitamente, e eu estava num nível tão mal que eu mal estava conseguindo atravessar. E a Ariane acabou, a gente ficava muito vendo pelas câmeras, era bem no começo. A gente olhava muito as ruas, assim, ficava vendo, que a gente ficava na parte de trás da loja, né? Então eu sempre observava quem estava entrando pela loja, enfim. E nessa hora eu estava bem de frente para a câmera, com a roupa da loja, de frente para a câmera, olhando as câmeras da rua. E aí, né? Isso, e aí foi o momento que eu estava atravessando. E aí, no momento que ele estava atravessando, ele sempre tem o costume de atravessar correndo. Lembrando, gente, isso foi uma situação que aconteceu há bastante tempo atrás, porém Deus ministrou no nosso coração da gente voltar a contar isso aqui nesse momento. Deus sabe o momento certo para todas as coisas, do que aconteceu, porque na época vocês perguntavam bastante e acabou que a gente não explicou o que aconteceu de verdade. Nós não gostávamos de tocar no assunto ainda. Sim, era época. Algo não estávamos preparados. Era algo muito recente. E já vou aproveitar falando que agora o Lucas é um obreiro da igreja. Glória a Deus, aleluia. E a gente pensou, gente, é o momento perfeito de a gente finalmente contar o testemunho dele lá no canal, né? Isso aí, gente. Eu me tornei obreiro agora no domingo passado, oficialmente. No outro domingo, no domingo retrasado, o pastor veio conversar comigo, falou na igreja para todos que eu me tornaria obreiro, e foi oficialmente agora, neste domingo. Aí, voltando, gente. Eu lá, olhando as câmeras da loja, o Lucas sempre tem o costume de atravessar correndo, tipo, naquele pique. Tudo correndo, gente. Ele é muito agitado pra tudo, correndo. E eu vi que ele atravessou meio andando. Nossa, gente, o Lucas atravessando. Quando a gente conhece a pessoa, a gente consegue reparar nos mínimos detalhes. E aí eu já fui em direção a ele. Gente, eu acho que nem foi nem eu de mim agora, foi Deus já começou ali a trabalhar naquele momento. E aí eu fui em direção a ele. Quando eu fui em direção a ele, ele se jogou assim, tipo, eu tô passando mal. Se jogou, começou a cair e ter uma crise. E como funcionava essas crises? Essas crises eu começava... Na verdade ele não lembra, né? Isso que a gente conta pra ele. Muitas coisas eu não lembro, então eu sei porque ela me conta, as pessoas me contam como acontecia. Ele começava a se debater assim muito forte. Caía no chão, perdia a consciência, começava a salivar, a babar, enfim. A boca se travava por inteira, como se fosse uma convulsão realmente, entendeu? O meu coração, ele... Nesse dia a gente chamou uma ambulância. E o meu coração, ele acelerava muito, minha glicose baixava. E quando eles chamaram a ambulância, eles já tinham me colocado no sofá. E a ambulância chegou. Então eu estava tendo crise ainda, mesmo depois de um tempo a crise não passava. Não passava, ele ficou por bastante minutos. E a ambulância chegou e começou a me atender. E aí eles me medicaram, me deram um remédio para eu me acalmar. E nisso que eles me deram um remédio para eu me acalmar, eles tocaram em mim, pegaram em mim e sentiram que eu estava muito gelado, fora do normal. E
Nisso que eles sentiram, eles foram medir meus batimentos. Viram que meus batimentos estavam muito acelerados, fora do normal. E eles falaram que eu não sabia. Eles ficavam, gente, eu não sei como é que ele ainda tá vivo. O coração dele não era pra ter aguentado isso tudo. Parece uma parada cardíaca. Era pra ele ter tido uma parada cardíaca. E ao mesmo tempo eles tocaram em mim, sentiram que eu tava muito gelado, olha isso. Aí chamou o outro médico. Aí eles continuaram tocando, nossa, ele tá muito gelado, a gente vai ter que aumentar. Aí viram que minha glicose tinha baixado. A dosagem do remédio, deram uma dosagem muito mais alta pra ele conseguir sair dali, que nisso tudo ele ainda tava tendo uma crise, gente. Entendeu? Pra ele conseguir parar a crise dele o mais rápido possível. Parar a crise e desacelerar o meu coração. Isso. E ao mesmo tempo me deram insulina pra aumentar minha glicose. Porque eles começavam a não entender, gente, como é que ele tendo uma crise dessa, o coração dele super acelerado, ele não tinha comido nada dele, no dia. Eu não tinha comido nada, a glicose dele lá embaixo. Não, nada, tinha comido só uma empada. A glicose dele lá embaixo. E eles falaram com a minha sogra, essa é a mãe. Aí ela falou que era só, olha, eu não sei como é que ele sobreviveu e tudo mais, mas a princípio agora ele já está controlado. Tudo que a gente fez aqui eles fariam no hospital. Fique mais calma e tudo mais, mas procura ver isso. E vai, amor. Daí passou um tempo, ele parou de ter a crise e dormiu, ficou apagado, tipo, dormiu durante umas 4 horas, assim, apagado mesmo. Ele acordou tonto, grogue do remédio, mal conseguia abrir a boca, assim, mal conseguia comer, levantar as mãos, foi tudo um processo. Ele durou algumas horas esse processo, mas aí quando deu, tipo, mais 10 horas depois da crise, né, que ele teve a crise cedo, quando foi à noite, tipo, mais 9 horas, ele já estava super bem, normal, como se nada tivesse acontecido realmente, tá? A gente achou que foi só um susto, tudo bem, vida que segue, só que não, gente, isso se repetiu durante muitas e muitas vezes, muitas e muitas e muitas vezes. E eu tinha muitas crises e até então acabou que eu tive que ser internado às pressas. E uma dessas crises, a gente não chegou mais ambulância, tivemos que levar ele direto pro hospital. Chegando no hospital, eu fui... Era praticamente o mesmo procedimento. Eles ficavam sem entender o que o Lucas tinha. Uns falavam que o Lucas estava tendo epilepsia, outros falavam que realmente era uma convulsão, outros falavam que não, era algo parecido com uma convulsão, porque convulsão já não era possível dele estar aguentando até agora. Ninguém entendia como eu aguentava tanto tempo. E eu ficava muito tempo tendo a convulsão. E eu só parava depois que o meu corpo chegava num momento de exaustão que eles também não entendiam como suportava. E até então a preocupação deles, eu comecei a ter crises dormindo, aí eu vim embora pra casa, né, amor? Eu vim embora pra casa, liberar. Vamos mandar ele pra fazer examinar a mente. Isso, vamos ver a cabeça dele, perguntavam se o cara tinha caído e tudo mais. Perguntaram se tinha tendência na família, algo parecido, enfim, fizeram várias perguntas. E me mandavam pra casa, aí me mandaram pra casa. Era o mesmo procedimento, ele ia pro hospital, tomava o remédio, se recuperava como se nada tivesse acontecido. No caso, após a tomada de remédio, ele ficava grogue, tipo, falava assim, coisa com coisa também não, mas tu sempre contava muito o que acontecia, né, lá no hospital. Eu contava... Tu fala, olha, quem me atendeu foi uma mulher, quem me atendeu foi um homem. E ele contava tudo isso grogue, entendeu? Aí era o procedimento sempre. Tinha crise, ia pro hospital, tomava remédio, ficava grogue, se recuperava, não tinha mais o que fazer porque não sabiam o que era e mandava ele pra casa. Até chegar num certo momento que isso começou a ficar muito mais perigoso. Frequente. E muito frequente. Eles ficaram preocupados assim, muito, realmente. E eles começaram a ficar preocupados num nível muito grande, até porque eu começava a ter a crise dormindo. Eu dormindo mesmo normalmente, e eu começava a ter a crise do nada. E aí era quando então me levavam para o hospital, e foi da última vez que me levaram e eu tive que ficar internado às pressas, porque eu estava tendo uma crise muito forte. E tinha começado enquanto eu dormia. E aí foi quando eles não tiveram mais o que fazer e falou, olha, vamos deixar ele internado para uma avaliação. As crises, ele praticamente tinha umas 4 crises ao dia. E os médicos falaram que o medo era que eu morresse enquanto eu estivesse dormindo. Que a mais perigosa era quando ele estivesse dormindo. E aí ele ficou internado. Eu lembro que acho que foi uma noite, eu tive que voltar para casa, ele ficou lá
no hospital uma noite inteira tendo crise. E eu fiquei muito preocupada, tipo, caramba, não sei o que está acontecendo, que não sei o que. Aí eu comecei a lembrar de Deus, a voltar meus pensamentos para Deus, porque eu sabia que Ele era o único que poderia mudar aquela situação. Daí passou o dia seguinte, eu fui até o hospital para saber notícias. Aí falaram que ele tinha saído da sala vermelha, estava na sala amarela. Porém, ele continuava com as crises. Foi isso que me informavam. E nisso deu um jeitinho, a gente conseguiu dar um jeitinho, isso faz bastante tempo, tá? Então a gente tá puxando um pouquinho aqui nossa memória. E nisso a gente deu um jeitinho de eu conseguir entrar, porque eu não podia entrar no hospital como acompanhante. E aí demos um jeitinho, tinha uma mulher lá que conseguiu, enfim. Entrei lá no hospital, gente. Não, enfim, não, foi algo muito importante. Verdade. Na verdade, eu fiquei internado, fui pra sala vermelha. Depois, na sala vermelha, eles me botaram em observação somente por uma noite. Eu iria ser liberado no dia seguinte. Só que eu ainda continuei tendo crises enquanto dormia. E então eles resolveram me mandar para o terceiro andar, que lá eu iria ter um cuidado mais apurado. E lá quando eu estava no terceiro andar, que a Ariane chegou no dia seguinte para ir me ver, eu já não estava mais lá embaixo. Do nada apareceu o maqueiro. Acontecia muitas coisas. Nesse período aconteceu muitas coisas com o Lucas, não foi? Por quê? Antes eu não tava, entendeu? Nesse período de noite até a parte da tarde. Enfim, teve alguém que viu ele caindo da cama. Ah, não, sim, aí foi o lixeiro. O lixeiro não, né, gente? O rapaz da Conlurbe. Vai, fala. Então, o rapaz da Conlurbe, ele falou que eu acordei grogue e a minha cama era muito alta e eu tava quase caindo de frente da cama. O pessoal começou. Eu me levantei, né? Tentando, eu não sabia onde eu tava preso. Aí eu tava preso, amarrado, e eu levantei e fui assim na beira da cama. E o pessoal que tava na sala comigo começou a gritar: socorro, socorro, ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair. E ele tava limpando o corredor na hora. Esse rapaz da Conlurbe, que era a própria Conlurbe, trabalhava lá dentro. E ele passou, aí correu e me pegou antes que eu caísse. Eu já tava assim, já caindo, aí ele me pegou assim, me segurou e me botou na cama de volta. Aí vieram os enfermeiros, aí cercaram a cama, me amarraram. Aí ele falou que a queda seria muito feia se ele não tivesse ido lá ajudar, porque ele já estava em posição de cair bem de frente. Assim. Inclusive ele falou que semana passada tinha um paciente que não observaram, caiu da cama de rosto assim pro chão e teve consequências muito graves com isso. Então ali a gente também consegue ver a mão de Deus no momento em que esse rapaz apareceu ali, surgiu no meio da madrugada para me socorrer. Aí foi logo depois, né? Passou o período, na parte da noite eu consegui entrar. Nisso, a Ariane só conseguiu entrar também porque apareceram-se duas pessoas muito abençoadas. Vamos dizer por três, né? No hospital. Nós temos uma amiga nossa também, que ela é uma pessoa muito abençoada. Vocês já devem até ter ouvido falar dela. Ela sempre manda alguma coisa aqui pra gente. Uhum. É a Nice. E ela, junto com a Ariane, tentando fazer a Ariane entrar, encontraram com um maqueiro que sempre me levava em cada canto do hospital, sempre, quando eu fazia algum exame. Sempre, né? Lembrando que antes desse período dele ficar internado, ele ia algumas vezes pro hospital, porém ele não chegava a ficar internado. E nisso esse maqueiro já conhecia ele praticamente, entendeu? Aí esse maqueiro foi, conversou chamou uma outra menina que trabalhava no terceiro andar. Aí essa menina veio, ela era cristã também, né, amor? Aí veio conversar com a Ariane, aí a nossa colega falou com ela: poxa, mas deixa ela ficar porque ele tá tendo essas crises. E ele fica mais calmo quando ela tá junto. E ele fica mais calmo quando ela tá junto e tudo mais. Aí ela foi conversar com a supervisora dela, de plantão. Aí conversou, explicou toda a situação e a supervisora permitiu que a Ariane ficasse lá. Só que, como a Ariane não estava registrada, ela não podia estar registrada lá, não tinha como. Ela não poderia comer lá dentro porque não tinha ficha dela para eles mandarem comida para ela. Não poderia ter cadeira. Não poderia ter cadeira de acompanhante porque o hospital não tinha ficha, era meio que algo clandestino ali. Não poderia levar tipo mochila com algo dentro, não poderia. Não podia entrar e sair. Tive que ficar lá de vez, realmente, até ele sair. O tempo todo que eu fiquei no hospital foi o tempo todo que ela ficou, ela não poderia sair porque tinha a troca de plantão, né? Então ela não podia sair, porque senão ela poderia acabar sendo barrada na próxima vez que quando voltasse.
E a primeira vez a Ariane dormiu no chão, do lado da minha maca. Daí chegando lá, quando eu cheguei, gente, quando eu cheguei foi um baque muito forte, porque eu vi ele tendo as crises, né, algo bem pesado, então praticamente com as crises eu tava meio que acostumada, só que eu cheguei a ver ele muito grogue, muito assim, tipo, com a mente longe, como uma pessoa maluca realmente, assim, totalmente desnorteada. E aí, quando eu cheguei, eu vi aquilo, foi um baque muito forte. E aí, logo essa mulher que me deixou entrar, ela pegou e falou pra mim. As horas foram passando, né? Aí ele comendo lá, papinha, eu dava na boca dele. Ele tava comendo, tipo, sopa, essas coisas, né? Era só algo pastoso. Era coisa líquida. Líquida, isso. Líquida. E aí, eu fui dando na boca dele, enfim. Eu também não podia comer nada sólido, porque eu podia ter crise a qualquer momento, que era o que acontecia, eu tinha crise a qualquer momento. E no momento desse que eu estivesse comendo, o medo dos médicos era que eu me engasgasse. Então eu tive que passar a comer só coisas líquidas, depois foi passando por pastoso, até chegar no momento que eu pudesse voltar a comer comida sólida. Daí eu fiquei com ele nesse período, na parte da noite. E aí quando foi se aproximando, assim, umas 8 e pouca, umas 9 e pouca, assim, da noite, ela virou pra mim e se perguntou, olha só, você vai querer mesmo continuar aqui? Porque você tá vendo como é que é a situação. E aí nessa hora ele tava tendo uma crise, tipo, uma crise muito forte, no hospital, com remédio do lado, e remédio nada de fazer parar a crise. E ela falou, e ela segurando ele, e ele se batendo na cama, se batendo. Ela falou, olha só, você vai ter certeza que você vai continuar aqui? Porque isso aqui não vai ser qualquer um que vai aguentar ficar vendo, não. Aí eu falei, não, tenho certeza que vou ficar. E aí eu fiquei, enfim, avisei aos meus pais que eu ficaria lá até ele voltar pra casa. E aí... Vai, fala uma coisa. Não, eu acredito muito que ela tenha falado isso com a Ariane, porque os médicos estavam muito preocupados que eu pudesse vir a falecer no meio dessas crises. Aí já pensou, a Ariane tá lá comigo, me segurando no meio de uma crise, eu viesse falecer no meio dos braços dela, enquanto estava tendo uma crise. Seria algo muito forte. Além da crise, se algo muito, a crise que eu tinha, se é algo muito forte de se ver, já ainda tinha esse risco dela estar lá e me ver falecendo. Então esse era o medo dela, mas a Ariane acabou ficando. E dali começou só a aparecer pessoas abençoadas, enviadas de Deus. E aí eu lembro que eu ia para o banheiro do hospital, orava, pedia para Deus mudar toda aquela situação, porque eu sabia que aquela situação era uma forma dele nos puxar de volta para a presença dele, me puxar de volta para a presença dele e levar o Lucas também, né, amor? Querendo ou não, você participou da igreja. Eu cheguei a participar um período muito curto, enquanto eu namorava com a Ariane, mas nada além disso. Então... O Lucas sempre falava que... como é que se falava da igreja? Todo pastor é 71, igreja mentirosa. E eu debochava muito, gente. Debochava muito da religião, debochava muito de Deus. Eu achava um absurdo o dízimo. E eu fazia isso com frequência mesmo. Eu falava mesmo, isso aí é pilantragem. A Bíblia tem diversas falhas. E assim, eu não falo na verdade eu falo com um certo orgulho, porque isso serve de testemunho para mostrar a pessoa que eu era antes de hoje servir esse Deus maravilhoso que eu sirvo. Então, foi o que eu falei, que Deus ele dá a corda, mas quando ele resolve puxar, ele puxa. E essa puxada ela é um pouco dolorosa. Então nós passamos por esses problemas até que chegou o momento de eu receber a alta, né, amor? Foi. Não, antes disso, né, como voltando a falar que apareceu muitas pessoas abençoadas. Um rapaz da Conlurb foi lá e levou a cadeira dele, né, amor, pra Ariane. Verdade, eu tava dormindo no chão. Ela tava dormindo no chão. Um pedaço de manta praticamente, uma coberta muito uma pequena. Uma mantinha assim, pequena. Eu lembro que o Lucas mesmo grog, ele falava, quando tu falava, vai pedir uma cadeira pra eles. Você falava assim, tipo, bem grog mesmo. Aí às vezes você acordava de noite e eu ficava preocupada por ele estar acordando, por ele estar preocupado comigo. Porque eu queria que ele conseguisse dormir bem tranquilamente pra ele, entendeu? E aí ele acordava, olhava assim no chão, vai pedir uma cadeira, não sei o que, tipo, era um dos poucos momentos ali naquele período de 2, 3 dias que ele reparava muito bem, entendeu? Se preocupava mesmo. E aí, enfim, aí foi, nessa uma semana foi acontecendo progressos bem lentos. Daí foi na hora que ele já começou a comer com a colherzinha,
tipo, bem grog ainda. Daí eles conseguiram dar um jeito de eu conseguir comer também dentro do hospital, então eu consegui comer. Pra você ter uma ideia, aí começou a chegar a refeição lá pra mim, mas não chegava pra ela. E os pacientes todos que estavam na sala junto comigo começavam a reclamar: cadê a comida da garota? Traz a comida da menina. Aí a moça falava: nossa, eu não posso trazer, não tenho ela na ficha. E começavam a reclamar, até que chegou o ouvido da supervisora lá do refeitório, e elas começavam a mandar preparar a comida para ela. Aí começaram a simpatizar mais com ela, assim, Deus mesmo, né, falando com cada um lá. Começavam até a mandar ela escolher, né, amor? Qual comida você quer? Qual cardápio? O cardápio hoje é isso, a gente pode preparar isso e isso para você. Então, assim, a Ariane acabou sendo também muito bem tratada lá, né, amor? Ele ficou nesse período no Hospital Salgado Filho, gente, aqui no Meier. Acho que é bastante conhecido, né? É um hospital bastante conhecido, Salgado Filho, é um hospital de bastante referência. E aí foi isso, gente. Daí eu fiquei com ele até ele ter alta. Enquanto isso, vendo todas as crises que ele teve, que nem eu falei, era em torno de 4 a 5 crises ao dia, tipo manhã, tarde, noite, muitas vezes mesmo. Eu sempre via as enfermeiras indo lá, trocando remédio, botando injeção na veia, enfim, essas coisas. O braço dele inteiro marcado. Os dois, tinha um momento que eles marcavam um braço tanto que ele não podia mais, aí tinha que passar para o outro braço. Porque eu tinha tantas crises que já tinha remédio no soro, para vindo aos pouquinhos. Mas do nada eu tinha uma crise muito forte, eles tinham que vir com uma dosagem mais forte ainda, para poder fazer com que eu tivesse uma melhoria, né, naquele momento, uma melhora. E aí o Lucas finalmente teve alta, acho que foi uns 8 dias, foi quando o médico liberou ele dele para casa, porque eu acho que fazia uns 2 dias só que ele não estava tendo crise, né? Isso, e mesmo assim a gente que insistiu, não foi? Foi, porque o Lucas queria muito vir para casa. O Lucas não quer ir para casa, quer ir para casa. E a gente pensou, poxa, ir para casa vai fazer muito bem pro Lucas. Então a gente sempre passava isso pro doutor, entendeu? E aí, gente, eu tava 7 dias sem tomar banho, pra ter noção, tipo, 7, 8 dias. E um outro detalhe também, sempre nesse período, no período que ele ficou internado, ia uma enfermeira lá, limpava ele ficava de fralda. Tinha que ser tomado banho assim na cama mesmo, com pano, né? Eu não podia, na verdade eu não conseguia me manter de pé. Ficava muito fraco. Eu ficava muito fraco e eu cheguei. Aí já é uma outra parte, né, pra contar. Foi onde eu recebi alta, fiquei em casa por quanto tempo, né, amor? Bastante tempo. Fiquei em casa por bastante tempo e começou a voltar as crises novamente. Passou, acho que você ficou em casa mais ou menos uns 10 dias, assim, sem crise. E aí começou a voltar as crises e correria de novo para o hospital. Eu cheguei para o hospital umas quantas vezes? Ai, foi bastante. Aí cheguei bastante vezes. Tanto que mais ou menos até esse período, assim, após a recuperação dele, no começo, né, da primeira internação, eu tava compartilhando um pouquinho da história, só que aí ele começou a voltar muito frequente para o hospital. E aí eu parei de compartilhar o que acontecia, gente, porque isso durou durante muito tempo. Então eu parei de contar. Quando o Lucas ia para o hospital, não falava, não comentava nada. As pessoas que sabiam, as pessoas mais próximas, família e amigos, entendeu? E teve um momento que eu fiquei internado novamente. Eu tive E isso já se passaram meses, gente. Isso já tinha sido meses. Já tinha se passado os 3 meses, com as crises ainda. Deixa eu recapitular um pouco. Nesse período, depois da internação dele, o Lucas, ele cismava em querer trabalhar. E aí foi passado um remédio pra ele, que foi o Gadernal, mas qual, amor? Rivotril. E teve mais outros 2. Eu tomava um de manhã, um comprimido de cada de manhã. Eram 4 remédios, ao todo. Eu tomava um comprimido de cada de manhã. E à noite a dosagem era mais forte, porque o médico só me liberaria assim, com medo de eu ter a crise dormindo. Então à noite ele aumentava a dosagem para que eu pudesse dormir e não ter a crise mesmo. E desacelerar o meu coração, porque o meu coração ele já é acelerado no normal. Então quando eu tinha as crises ele acelerava muito mais. Então eu recebi alta na base desses remédios e realmente eu tinha que tomar. Se eu deixasse de tomar, eu tinha crises novamente. Daí, gente, eu sei que tá difícil de a gente sair aqui do período da internação, mas foi uma das coisas que mais marcou, porque foi o começo de tudo. E muito longo também. É a verdade. Foi o período mais longo que ele passou internado. E aí, nessa primeira internação dele,
minha mãe era da igreja, né? Tava firme, muito firme na igreja. E ela falou, olha só, eu falei aqui com o grupo, com o pessoal da igreja, sobre o meu genro, sobre o Lucas, ela me contando, né? E aí o pessoal tá em oração, Ariane, pela vida dele, vai dar tudo certo, que não sei o quê. A igreja da Ariane também, que ela frequentava quando era criança, também já me conhecia. Estavam super Também preocupados. estavam também super preocupados, também entraram em oração. A tia dela também, o tio dela, que é pastor, um monte de Foi, gente. tipo, foi um movimento, sabe aquelas coisas de filme, assim, que começa todo mundo a entrar em um movimento muito forte? Isso, entrou todo mundo em movimento Estilo Deus não está morto. Isso aí, então entrou todo mundo muito num movimento muito forte em oração por mim. Aí, nesse período dele internado, minha mãe mandou pro grupo da igreja, né, que hoje é a igreja que a gente frequenta. E aí, uma pastora mandou um áudio orando, tipo, ela mandou um áudio de uns 5 minutos orando. E aí, eu escutei aquilo orando só pela vida dele. Eu escutei aquilo e fiquei muito feliz. E aí eu coloquei pro Lucas escutar também. Tipo, ele lá grog, dopado. Eu acho que ele tinha acabado de acordar, né? Assim, que foi bem de manhãzinho. E aí eu botei ele pra escutar. Aí deixei ela orando lá e coloquei ele pra escutar. E ele ficou só escutando ela orar. Daí voltamos. Voltamos pra casa depois do período internado. E ele quis voltar a trabalhar, né? Eu sou uma pessoa muito ativa, então eu não consigo ficar em casa parado. E quando eu voltei para o hospital, que eu saí da internação, eu ainda não estava me locomovendo direito. Eu passei por um período que meu sogro tinha que me levar ao banheiro, a Ariane tinha que ir ao banheiro comigo, botava uma cadeira para eu poder ficar sentado, porque eu não conseguia ficar em pé. O que acontece? As crises foram tão fortes que mexeram e eu tive que meio que como se eu estivesse aprendendo a fazer as coisas de novo. Então eu não tinha o movimento direito das pernas, eu não tinha o movimento direito dos braços. Então a Ariane tinha que me dar comida, me ajudar a comer, me dar banho. Meu sogro tinha que me levar no banheiro porque ele não aguentava me levar sozinho. E gente, era tipo muito surreal tudo que estava acontecendo, assim, caramba, uma pessoa tão ativa, uma pessoa que andava pra lá e pra cá, e aí acontecia a cena do Lucas, e não só a gente ficava assim, tipo, meu Deus, por que isso? Por que tá acontecendo isso? Mas as pessoas em volta, assim, que mais íntimos, que conheciam a gente, que sabia como o Lucas era, ficava assim, caraca, um garoto tão jovem tá passando por essa situação, ninguém entendia. E aí o Lucas falava muito assim, como é que ele falava? Ai, me deu um branco agora. Ele ficava, por que eu tô assim? Começava a chorar, porque ele não conseguia fazer nada. Ele tava no sofá, tipo, parado, e querendo fazer as coisas, e querendo trabalhar. E ele começava a chorar, falando, amor, eu sou ativo, eu gosto de fazer as coisas, eu tô aqui, eu não consigo fazer nada. Chegava num certo momento que eu ficava pensando, gente, como é que pode uma pessoa assim? Pô, hoje eu dependia do meu sogro para ir urinar, para ir fazer o número 2. O meu sogro que tinha que ir comigo e tinha um certo... bem no começo que eu saí do hospital, nem a Ariane conseguia ir comigo. Tinha um certo... ele tava muito fraco. Eu tava muito fraco, eu não conseguia, eu literalmente não sabia como andar. E eu saí ainda do hospital e eu ficava me debatendo do nada, eu ficava assim. A Ariane tem um pedaço de um vídeo, eu não sei se a gente vai colocar, eu acredito que sim, porque o Deus tem me incomodado muito para mostrar esse vídeo também, que eu ficava me debatendo sozinho, sem ter crise, sem nada, então, assim mesmo, desse jeito. E a Ariane não conseguia me segurar sozinha, então eu tinha um certo começou a ter que me dar banho, me levar para dar banho, me levar para ir pro banheiro. Eu quero ir deitar, ele que tinha que me deitar, e eu não podia ficar 100% deitado, porque eu tinha que estimular o meu corpo de novo a se movimentar, a aprender a mexer o braço novamente. E mesmo depois disso, eu voltei pro hospital, tive diversas outras crises. Durante meses, até que eu fui internado novamente. E nessa outra internação acho que foi o pico da crise mesmo. Aí eu fui medicado, fiquei dentro da sala vermelha. Na sala vermelha, a Ariane pôde entrar depois que as minhas crises pararam, e ela ficou do meu lado. Essa foi bem forte, que essa crise ele teve
bem entre o horário do almoço, acho que foi mais 1h pouca ou 1h da tarde. E aí ele não tinha comido nada. Então ele teve essa crise no quarto, tipo, tava levantando. Tava bem tranquilo, né? Tava tranquilo ali, ele tinha acabado de acordar, tava levantando. E aí ele não tinha comido nada, tava assim. E aí quando ele teve a crise, eu fiquei muito preocupada. Eu falei, caramba, ele não comeu nada. Então isso é muito perigoso, muito perigoso. Por conta da minha glicose. Verdade. Eu sempre ficava muito preocupada E os remédios com o que eu horário da tomava, comida dele. os remédios que eu tomava eram um remédio muito forte, então eu tinha que me alimentar antes de tomar os remédios. E aí, ali no quarto, no chão, começou a ter uma crise. Se bater. Aí, o mesmo procedimento ocorria, chamava meu pai. Daí meu pai ajudava a pegar ele, ligava pra nossa amiga Nice, que é a amiga que tem um carro, né? Gente, esse processo se repetiu durante muitas vezes, porém essa foi uma vez que marcou bastante. E aí ligava pra Nice, por favor, socorra a gente, o Lucas tá tendo mais uma crise, que não sei o quê. E aí ela vinha, pegava a gente, o Lucas ia pro Salgado Filho. E aí, dessa vez ele foi pra mesma sala, né, pra sala vermelha. Só que eu entrei junto com ele, porque eram médicos novos, eu precisava estar sempre explicando a situação. E também eles perguntaram o que ele tomava, entendeu? Quais eram os remédios que ele sempre tomava, pra saber que ele era uma pessoa que estava sempre indo pra lá. E aí eu passei pra eles, olha, ele toma esse remédio, não sei o quê. E aí ele tá tendo uma crise muito forte, muito forte. Lembrando que antes dessa crise... Não, vai, desculpa, pode falar. Aí ele tava tendo uma crise muito forte, botaram ele na maca. E aí a doutora falou, olha, só Deus mesmo na vida dele. E ela começou a conversar um pouco assim, bem por alto. E aí quando eu virei pra ele, eu olhei pra ele, ele tava pálido. Eu vi isso. E eu falei, olha, ele tá pálido. E aí eu vi que ele tava tendo a crise, só que a crise começou a ficar mais lenta, tipo, bem mais devagar. Ele tá pálido. Eu comecei a sair, tipo, desesperada, chamando os médicos. E os médicos lá, tranquilinhos. Gente, ele tá pálido. E aí me tiraram da sala. Me tiraram lá da sala às pressas. E quando foi constatado que eu tava perdendo a respiração, tava ficando sem ar. E tiveram que me entubar às pressas, então eu acabei entrando meio que num estágio de coma. E foi ali que eu fiquei por aquele período. Mas antes disso, eu lembro que, na verdade, o meu corpo já estava me alertando. Porque eu lembro que eu tinha algumas crises, eu comecei a ter algumas crises e perdeu o ar, perdeu o fôlego. Só que não era por muito tempo. E eu não perdia totalmente. Só que dessa vez eu comecei a perder e tive que ser entubado às pressas. Aí fiquei somente, na verdade... Quer contar essa parte? E aí... A parte que você saiu? Foi a parte que eu saí da sala. Gente, eu me senti assim... sabe aquela cena de filme que, tipo, tiram a pessoa correndo da sala porque a pessoa tá ali perto de falecer? E foi assim que eu me senti. Eu me senti assim, acho que foi ali o momento onde eu mais clamei a Deus, pedindo socorro, realmente. E aí, sempre nessas crises, nesses momentos assim, eu até falei com o Lucas esses dias, que Deus parece que ele me direciona. Pegava minha cabeça e me deixava olhar pro passado, nem pro futuro. Eu pegava minha cabeça e deixava olhar assim, só por agora. Olha pra agora, olha pro presente. Foca aqui. E aí eu saí da sala assim, paralisada. Não lembro que eu nem consegui sair pra avisar eles ainda. Eu saí paralisada, sentei e comecei a cantar um louvor, que é aquele louvor, vamos. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. E aí eu cantei esse louvor, falei, meu Deus. E eu falava, Senhor, por favor, o que está acontecendo? Não sei o que, a gente já está buscando. Nessa época a gente já estava indo para a igreja. Inclusive eu tinha muitas crises na igreja. Eu tinha crises na igreja durante o culto. Todo mundo da igreja já tinha abraçado a gente. E aí eu fiquei assim, sabe, a minha mente não pensava, gente.
eu cantei esse louvor. E aí eu saí pra avisar a Nícia e ao meu pai que estavam lá fora do hospital. Eu falei, o Lucas tá entubado. A senhora falou que ele tá entubado, que não sei o quê. E aí eles Acho que falavam, eles não não. entenderam, né? Aí ela disse, poxa, isso é uma situação bem pesada mesmo, mas vai dar tudo certo, que não sei o quê. E aí meu pai ficou bem preocupado também. Eles ficaram preocupados, mas quis passar pra mim uma calma, entendeu? Mas mesmo assim eu tava muito nervosa. E aí foi quando a gente avisou a família, eu avisei a mãe dele, as irmãs dele, que ele tava entubado, né? E aí, que ele tava muito fraco, com fôlego fraco, foi isso que a médica tinha me explicado. E aí eu voltei lá pra dentro. Depois que eu voltei lá pra dentro, eu fiquei lá um tempo, não lembro quanto tempo foi. Fiquei. Daí eu tava, tipo, desnorteada, gente. Eu tava assim, só esperando alguém vir me trazer uma notícia de morte. Eu só esperava isso. Porque eu tinha visto ele pálido, tipo, muito pálido mesmo. Mas a doutora veio assim, muito séria. E ela falou, olha só. Aí eu nessa hora eu falei, Deus, né? Eu pensei, não tem mais jeito. Aí ela, olha só, ele tá lá, a crise já parou. A gente tá entubando ele. E se tudo der certo, amanhã de tarde ou de madrugada a gente tira ele da intubação pra ver como ele vai reagir, se ele vai reagir bem depois que a máquina sair. Quando ela falou isso, gente, meu coração... Eu perguntei, não, mas ele tá bem, né? Ela falou, tá, ele tá bem, a crise já tá estável, por aí ele tá entubado agora. E aí foi isso, gente. No dia seguinte eu voltei no hospital. E aí o Lucas já tinha saído da intubação. Graças a Deus, já tinha dado tudo certo. Foi. E ali foi quando eu tive a minha melhora final. Foi a minha melhora final que eu tive ali, foi naquele momento. E eu lembro muito que eu sentia muita presença de Deus assim. E dali eu comecei a ter mais noção. Porque enquanto eu tava na minha primeira alta que eu tive, que eu continuei indo que eu fui indo para a igreja, eu não tinha muita noção, tanto que eu não lembro de muitas coisas na igreja, eu não consigo lembrar. Nas primeiras vezes. Nas primeiras vezes, então eu não tinha muita noção do que estava acontecendo. Eles me levavam, eu lembro que eu ia carregado, porque eu não conseguia ir sozinho. Aí acho que teu pai me levava, né? Contigo, e o pastor me trazia de volta para casa. Mas eu lembro que da primeira vez que eu recebi alta, eu fui encaminhado para receber o tratamento no PAC. Ai, gente, verdade, não tem. E uma coisa muito... O PAC é uma... Como é que se explica? Uma instituição para pessoas doentes mentais. Isso. Na verdade, eu fui pro CAPS, que ficava junto ao PAC. Ao PAN, aliás. Ao PAN. Ficava junto ao PAN. E eu fui pro CAPS de Del Castilho. E eu lembro que quando eu cheguei lá... Eu e o Lucas, meu pai e eu que levávamos o Lucas. E aí tinha as pessoas com problemas mentais realmente. Acho que tinha síndrome de Down, não era? Mais o quê? Eram muitas pessoas com síndrome de Down e com problemas realmente mentais. Mas eu lembro... Parece que aquelas pessoas ficavam assim, apontando, enfim. Isso. E eu lembro uma cena muito forte. Que eu costumo dizer pra Ariane que tem poucas coisas que eu consigo lembrar. E eu falo pra ela que assim, que eu sinto muito que é Deus que me lembra para isso servir como testemunho. Entendeu? Pra ter um testemunho meu. Olha, eu lembro disso. E não só, olha, me falaram, tem muitas coisas que eu sei porque eles me falam. Mas eu lembro que era como se eu estivesse me vendo, Deus me mostra, como se eu estivesse me vendo do lado de fora. Aqui sou eu aqui, mas eu tô aqui olhando, me vendo. Eu lembro que eu cheguei no CAPS a primeira vez, eu tava como se fosse uma pessoa doente mental. Literalmente, sendo carregado. Eu tava assim mesmo, ele tava assim mesmo. E pra mim, pro meu pai, a gente chegou lá naquele lugar, assim, tipo, e olhar pro Lucas, como o Lucas estava igualzinho às outras pessoas, gente. E a gente ficou, meu Deus, caramba, voltando aquele mesmo pensamento, Lucas, o que houve? Foi do nada, ele tá assim, ele é uma pessoa bem, ele é uma pessoa de saúde mental ótima. E ele tá aqui agora, reunido com pessoas iguais a ele, né? E muita gente dizia que
eu lembro que eu conseguia escutar as pessoas falarem que eu não iria sair daquilo, que eu iria ficar Infelizmente, vai ficar com sequelas do que aconteceu. Olha, infelizmente ele vai ficar com sequelas, ele vai precisar de alguém para ajudar ele a se alimentar. Aí ele chegava e falava assim, olha, esse é meu sogro, olha, essa é minha esposa. Falava bem assim, pessoal. Aí fazia amizades com o pessoal e tipo, a gente via aquela cena e a gente não aceitava aquela situação. Tanto eu quanto meu pai, a gente não aceitava aquilo, que era algo muito surreal, muito surreal. E eu lembro que eu só ouvia isso. Passava por médicos e mais médicos e vinha 3, 4 me atender de uma vez e todos chegavam na mesma conclusão, olha, ele vai ficar dependente dos remédios, olha, ele vai ficar dependente do tratamento e dependente de alguém, ele vai precisar de alguém para alimentar ele, para dar banho, isso é incurável, ele não vai sair disso. E eu lembro que graças a Deus eu fui melhorando aos poucos e fui tendo, começando a ter uma outra melhora e começando a ter outros diagnósticos e médicos ficavam entendendo, na verdade não entendendo como aquilo estava acontecendo, como é que ele está assim, como é que está acontecendo isso, como é que ele está se curando de uma coisa que a gente já tinha decretado já o diagnóstico final, que na verdade o primeiro diagnóstico era de morte. Ninguém entendia como eu estava sobrevivendo a tantas crises. Desde a primeira crise, todos os médicos falavam que não entendiam como eu sobrevivia. E depois começou a ficar o diagnóstico de doença mental. Olha, ele vai ficar assim, doente mental, ele não vai conseguir andar direito, ele não vai falar direito, ele não vai comer bem, vai precisar de todo o amparo como uma pessoa desse tipo precisa. E aquilo, eu lembro que eu ouvia aquilo assim, mas não conseguia ter reação. E depois fui melhorando e hoje, para a honra e a glória do Senhor, eu estou aqui, uma pessoa 100% saudável, sem tomar nenhum remédio. Esse procedimento durou em torno de uns 9 meses. Uns 9 meses só assim. E hoje, graças a Deus, eu não tenho mais crise. Já tenho mais de um ano sem ter crises, sem tomar nenhum remédio. Eu faço tudo que eu fazia de novo e muito mais. Porque quando a gente começa a servir o Senhor, a gente trabalha de verdade. Aí começa realmente o verdadeiro trabalho. E para a honra e a glória do Senhor, eu fui consagrado obreiro da casa dele. Então hoje eu só tenho a agradecer, gente, esse Deus maravilhoso que, para falar a verdade, se eu tiver que passar por isso tudo de novo, em algum período da minha vida que eu me desviar e eu tiver que passar por isso tudo de novo, eu passo, gente. Não é lorota, não é nada disso, mas eu passo com prazer para servir esse Deus maravilhoso. E eu escuto muita gente falar para mim, isso é paixão de primeiro amor, porque vê eu trabalhar para a obra, sendo ativo. E eu escuto muita gente falar isso, isso é paixão de primeiro amor, daqui a pouco acaba. E esse daqui a pouco acaba já tá indo para 2 anos. Então eu não tô vendo isso como paixão de primeiro amor. Eu vejo como um amor mesmo, pela obra de Cristo, amor para quem me tirou do leito de morte. Gente, hoje o Lucas dizima a igreja todo mês com o maior prazer do mundo. E ele ainda traz palavra da ofertória, sabe aquela palavra antes da oferta? Eu praticamente fico encarregado da palavra ofertória. Por esse testemunho, porque eu literalmente eu não suportava pastores cristãos. A Ariane sabe como é que eu era, a Ariane via. Então, assim, Deus realmente traz pessoas com a intenção de grandes testemunhos. E o meu maior testemunho não é só a minha cura em si, mas sim a pessoa que eu era no passado, antes de ter tido tudo isso, e a pessoa que eu sou hoje, temente a Deus, servo de Cristo. E é o que eu tento passar para as pessoas. Olha, esse aqui era o meu antigo eu, hoje esse é o meu novo eu. Eu sou batizado em águas, sou batizado pelo Espírito Santo, e fui consagrado obreiro para a honra e a glória do Senhor. E eu pretendo trabalhar muito mais, ganhar almas para Deus. E um outro testemunho muito importante, você falou que foi batizado pelo Espírito Santo,
O que aconteceu um dia antes de você ser batizado? Um dia antes de eu... Um dia antes de eu ser batizado, eu tentei tirar minha própria vida. E isso foi uma cena muito forte para todo mundo aqui em casa. Eu não aguentava mais. Não aguentava mais toda essa situação. E é engraçado porque... Ele passava por um período de estresse. E aí, nesse dia, aconteceu um estresse muito forte. Onde sempre quando ele passava por um período de estresse, era vulnerável a ter crise. O estresse em qualquer tipo de área, entendeu? E nesse dia, um dia antes de ser batizado, ele passou por um estresse. E aí ele teve uma crise. E depois da crise, ele já estava bem, mas ele já estava assim, muito cansado. Muito cansado. Eu não aguentava mais e foi aonde... Ele falou, não quero mais, não quero saber de nada, eu tô cansado de tudo, eu tô cansado. E aí ele queria ir pra cozinha pegar uma faca. Não quero saber de nada, só assim pra acabar tudo, só assim pra acabar tudo. E eu lembro que eu segurei ele, não sei de onde surgiu força. Na verdade eu sei, né? Foi Deus que me deu força pra eu conseguir segurar ele e falar, amor, o que tá acontecendo, amor? Pelo amor de Deus, para com isso, para com isso. E ele focado, falando, eu vou tirar minha vida agora. Ele correu pra cozinha e eu puxei ele, foi na hora que eu gritei, daí minha mãe chamou os vizinhos. E aí os vizinhos seguraram ele. Gente, foi assim, uma cena muito forte. Muito forte. E aí no dia seguinte, fala como foi a sua oração pra Deus. Eu falei assim, Senhor... Isso foi, porque a gente viu uma pregação sobre essa palavra. E aí no dia seguinte ele fez uma oração usando essa palavra, entendeu? A gente estava, eu e ela, nós nos ajoelhamos. Eu já estava já voltando a me movimentar melhor, né? E eu e ela nos ajoelhamos e começamos a orar. E eu falei assim, Senhor, que o Senhor passe a ser meu guia, que o Senhor passe a estar na minha frente. E Satanás, aqui você não tem vez, você não tem lugar nesta casa, você não tem lugar na minha vida. E que você vá para uma distância atrás de mim, você vai para trás de mim em uma distância que eu não posso te ver, nem te sentir, e nem que você possa me tocar. Pois aqui quem domina a minha vida é Cristo. E nesse momento foi quando eu comecei... Quando ele começou a falar em línguas, e aí começou a sentir a presença de Deus muito forte no quarto. E aí ele não sabia muito bem o que estava acontecendo, porque não era acostumado com isso, mas... Eu, como cresci na igreja, eu falei, você está sendo batizado, você está sendo batizado. Gente, foi assim, uma cena linda, linda, linda. E aí, quando aconteceu isso, depois que passou tudo, a gente entendeu a revolta do inimigo sobre a vida dele. Um dia antes dele ser batizado, porque o inimigo já sentia que estava perto disso acontecer. E foi algo lindo demais. Né? Sim, foi muito bom. Isso. E, gente, falar um pouquinho sobre um pouquinho dos traumas que eu tive. Porque eu me tornei, Deus vem me curando até hoje sobre isso, porque ainda existe pequenos, últimos ruídos, ainda existe sobre tudo que eu passei também junto com ele. E eu ficava, até hoje, assim, alguém grita, não sei o que, não sei o que, e o Lucas não tá aqui, eu fico assim, caramba, será que o Lucas tá passando mal e tem alguém gritando? Gente, eu fico assim o tempo inteiro. Juro pra vocês, eu tenho pedido a Deus pra me curar 100% disso. Já tá passando. Eu nem sabia disso. Não, eu te falei, já. Falou? Enfim, gente, vamos finalizar o vlog por aqui, porque estão mexendo aqui na calçada da rua e eles vão começar a fazer barulho, mas praticamente foi isso. Deus só tem nos abençoado até então, né, amor? Crescimento de loja, condições de funcionário pra gente. A Verdade, gente. Estamos com 3 funcionários na loja, né? Estamos com 3 funcionários. Eu voltei pra finalizar esse vídeo porque eu vi que o final do vídeo saiu sem som. Mas Deus não tem abençoado só financeiramente, mas tem abençoado também nosso casamento, nossa vida espiritual e muitas outras áreas da nossa vida. E é isso, gente. Eu vou finalizar aqui esse testemunho maravilhoso. É um vídeo muito especial pra mim. É o vídeo mais especial do canal, vou falar, porque eu tenho certeza que vai abençoar a vida de outras pessoas, vai edificar a vida de outras pessoas. E obrigada por ter ficado aqui até o final também, porque não foi um vídeo curto. Mas é isso, gente. Tchau e até o próximo vídeo.